personagem quer contar uma história, a gente tem que sentar pra escutar, não é mesmo? Eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a leitura de Palavras Secretas, livro da R.B. Guaraná, disponível na Amazon. A autora entrou em contato comigo pra contar um pouquinho sobre o seu livro e saber se eu tinha disponibilidade pra ler e comentar com vocês o que eu achei da história. E eu já fiquei de cara super empolgada quando eu fui dar uma lida na sinopse, porque nesse livro a gente vai conhecer a história de uma protagonista que foge um pouquinho aos padrões das protagonistas que a gente costuma ler. Então eu já fiquei empolgada nesse ponto. E aí a ideia da trama também era bem diferente, a capa me chamou bastante atenção, então eu já fui assim com altas expectativas, e essas expectativas foram supridas ao longo da leitura. Quero começar esse livro marcando um ponto que pra mim foi o diferencial da trama e que foi o que me deixou mais intrigada e curiosa para seguir na leitura super rapidamente e desvendar os mistérios da trama. É que a Amanda Lux, que é a protagonista, ela tá contando a história pra gente. A gente tem todo o livro pelo ponto de vista dela, narrativa em primeira pessoa pelo ponto de vista da Amanda, mas o diferencial da narrativa é que ela realmente está contando a história. Então foi muito interessante porque eu saí daquele ponto de leitora que estou dentro da trama observando para ser a leitora que estou ao lado da autora que está me contando a história. A sensação que eu tinha lendo o livro era exatamente essa e foi muito confortável, foi muito diferente. É interessante porque eu não costumo sentir isso nos livros e é um tipo de narrativa que me é muito agradável, que eu curto bastante. Então foi bem interessante e já foi um ponto que me pegou muito na trama. Bom, a Amanda, ela é uma empresária bem-sucedida de uma família super confortável dos Estados Unidos e ela está vivendo um romance com o David Campbell, que é um jogador de futebol muito famoso também, há 5 anos. O livro começa quando a Amanda está em um evento que ela não curte muito planejar, que é festa de casamento, porque ela é mais daquela parte de planejar eventos de negócios e etc. Só que ela tem que planejar este casamento, porque é o casamento dela. Então o livro começa no casamento com a Amanda, ela já tá com o David há muitos anos, eles são muito felizes, obviamente que tem aqueles pontos em discordância da vida deles, mas nada que atrapalhe muito a felicidade que ela acredita que vai sentir dentro desse casamento. O X da questão é que ela mora nos Estados Unidos, tem a empresa dela nos Estados Unidos, o David também mora nos Estados Unidos, mas ele acabou de ser vendido para o Real Madrid e vai se mudar para a Espanha dentro de uma semana. Uma semana após o casamento, o David vai se mudar para a Espanha. Eles dois já viveram longos períodos separados, já tiveram um relacionamento à distância exatamente por conta dos dois empregos. Ela precisa viajar muito por conta do trabalho dela e ele também precisa viajar muito para jogar e às vezes ele tá em times que é longe da cidade natal deles. Aparentemente não vai ser um problema para eles dois essa distância, eles vão encontrar formas, né, de se encontrar, de estarem juntos. Só que é um problema. E esse problema já surge exatamente quando o David embarca no avião, porque ele já perde meio que um contato ali com a Amanda por conta da viagem. E ela não entende muito bem o que tá acontecendo. A gente tá em tempos de WhatsApp, em tempos de ligação por vídeo. E o David, ele simplesmente não atende ligações, ele malmente responde mensagem, ele começa a se distanciar. E esse distanciamento vai gerando dúvidas na Amanda. Ela acredita que é porque ele tá se concentrando lá no novo trabalho, é porque ele tá querendo se encontrar no lugar em que ele tá, mas ainda assim é muito difícil pra ela compreender porque ele não consegue responder uma mensagem ou atender uma ligação. E isso começa ali a gerar dúvidas na cabeça da Amanda, porque ela sabe que ela gosta do David, ela tá com ele há muito tempo, mas como é que vai ser esse relacionamento? Vai ser sempre assim? Ela tá disposta a lidar com isso? Será que vai ser realmente interessante manter esse casamento, sendo que com tão pouco tempo eles já estão, né, nessa vida tão tumultuada? E aí, pra piorar a situação, entra em cena o Arthur. Durante a festa de casamento da Amanda, acontece um episódio ali que o Arthur meio que salva toda a situação. E a Amanda acaba contratando ele pra empresa porque ele tava fazendo um trabalho de freelancer na festa dela. E aí o Arthur se mostra muito competente e, além disso, ele é lindo e é um cara assim super gentil. Ele é muito entrosado, ele tá sempre ali querendo mostrar trabalho, mostrando competente nas coisas que faz, e ele não deixa de mostrar também que tem uma quedinha ali pela Amanda. O problema é que o Arthur é 10 anos mais velho que a Amanda, e a Amanda
é casada, mesmo que o casamento dela esteja em uma atual situação que ela não sabe muito bem o que tá acontecendo. E ela fica, né, se questionando sobre os sentimentos que ela tá tendo, sobre o que ela sente realmente pelo David, porque chega num ponto do relacionamento deles dois, do casamento deles dois, na real, em que eles malmente se conversam e eles simplesmente deixam pra lá, sabe? Eles não tentam resolver a situação, eles estão casados, eles trocam mensagens de vez em quando, eles não se veem por meses e eles deixam a água passar por debaixo da ponte, sem tentar resolver isso. E como eu já falei, o livro é narrado pelo ponto de vista da Amanda, a gente tá dentro da cabeça dela e a gente enxerga as coisas pelo ponto de vista dela, mas como leitor e como pessoa crítica que tem própria opinião, eu conseguia visualizar também os pontos em que ela estava errada. E tem muito disso de jogar um na cara do outro das situações e de pontos em que um e o outro errou e é mais culpa de quem, quando na verdade a situação toda deles ali é culpa deles dois. A gente vai ter dois relacionamentos basicamente, né, que é Amanda e David, Amanda e Arthur, mas a gente vai ter nesse livro em especial a Amanda e uma fase da vida dela, uma situação da vida dela e como é que ela vai lidar com essa situação. Eu gostei muito da veia que a autora traz sobre o trabalho da Amanda e sobre como o David se sente com relação a esse trabalho e por que ela dá mais razão ao trabalho dela do que ao casamento com ele. E a gente também abre muitos precedentes que a própria Amanda dentro da história abre, né, de tipo, por que o trabalho dela vale menos que o trabalho dele. E a gente, de certa forma, até observa isso dentro da vida real, assim, com trabalhos em que às vezes a mulher acaba tendo que abandonar seu posto pra seguir o marido pra algum lugar. Por que o cara não pode abandonar o posto dele pra seguir ela, sabe? Então são várias relações que a gente vai vendo ao longo do livro e que são muito intensas na forma como os personagens sentem, mas que também são muito realocadas pra nossa realidade. Então o que eu senti enquanto lia Palavras Secretas é que ele era um livro muito real, que retratava ali um ponto da vida da Amanda, que é um ponto de vida que acontece com muitas pessoas, de que ela não sabia muito bem como lidar com algumas situações da vida dela, que ela estava com medo e com vergonha de expor sentimentos que ela estava sentindo por conta da opinião de outras pessoas. Ela era muito ligada no que as outras pessoas iriam pensar, e não era por conta da empresa, de manter uma fachada de mulher bem-sucedida, era por conta de quem ela era. Ela tinha vergonha de assumir alguns pontos da vida dela, que a gente vai vendo ela descobrindo e tentando entender ao longo da trama. O romance, ele é peça fundamental nessa descoberta da Amanda, mas também não sobrepõe toda a história de vida e trajetória de vida da Amanda, o que também é um ponto bem interessante. Eu curti muito a leitura, tem uma parte bem sensual envolvida, mas que também não sobrepõe a história de vida da Amanda, que foi o ponto principal da trama, que foi o que mais me interessou. Ela é uma personagem com muitos defeitos, mas também com muitas qualidades, que ela reconhece. A gente tem uma horda de personagens secundários também, a própria Olivia, que é a melhor amiga da Amanda, que dá um charme especial à trama. A gente tem muitos sentimentos conflitantes que são envolvidos ali no livro e que fazem da leitura uma coisa muito verossímil. Foi muito intenso sentir esses sentimentos juntos com os personagens, mesmo que eu estivesse de espectador ali, enquanto a Amanda estava contando a história dela. Enfim, eu curti bastante a leitura. Se você curte um bom romance, se você curte um romance bem real, eu acho que Palavras Secretas é uma indicação muito boa pra você. E eu quero muito que vocês leiam e depois voltem aqui pra me contar o que vocês acharam da leitura, porque eu realmente recomendo de olhinhos assim, ó, fechar. E é isso, se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, links estão aqui embaixo no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!